Olá pessoal, tudo bom? Deixa eu só ver se o áudio tá normal. Tá normal. Bom, na nossa relação de listas, eu gravei a relação dos 10 maiores escritores, 10 maiores prosadores brasileiros vivos. Fiz a lista dos 10 maiores prosadores brasileiros mortos. Espero que eu tenha já postado no YouTube antes de postar esse vídeo, porque eu gravo muita coisa antecipada. E eu fiquei de fazer a relação dos 10 maiores romances brasileiros de todos os tempos. E foi um pouco difícil de conseguir fazer isso. Então eu tive que dar uma sabotada e fazer a lista dos 15 maiores romances brasileiros de todos os tempos, para ficar um pouco mais bem formatado e não deixar muita coisa de fora. Embora, evidentemente, alguns livros ficaram de fora, porque sempre que você faz uma lista, você tem que priorizar alguns. Então são 15 romances e mais alguns que eu vou citar por algum motivo determinado que eu vou dizer no momento que eu estiver citando. Então, sem mais delongas, vamos para a relação. Não está em ordem de nada, está em ordem que eu fui lembrando e fui colocando. Então não está nem em ordem de preferência nem de nada. São os 15 melhores romances brasileiros. Não importa a ordem. Primeiro, Memórias de um Gigolô, Marcos Rey, 1969. Vocês vão estranhar, evidentemente, né? Provavelmente ninguém colocaria esse livro na relação dos maiores romances brasileiros de todos os tempos, mas eu tenho um carinho muito especial por esse livro. Eu li umas 20 vezes. A última tem menos de um mês, eu acho. É um livro que ele me chama muito a atenção. Ele trata de uma São Paulo da década de 30, 40, uma década, um período Brasil, um período de São Paulo que é muito interessante você ver os costumes daquela época, né? Num certo momento, por exemplo, o personagem principal, que é o Gigolô, que se chama Mariano, ele está num cabaré cantando algumas músicas e de repente ele está cantando algumas músicas de cunho trabalhista, ou seja, durante a época Vargas. Então ele está fazendo muito sucesso. Por quê? Porque o povo brasileiro amava o Vargas durante a época do Vargas e tudo mais. Depois o Vargas caiu em desgraça, né? E aí ele continuava cantando as mesmas músicas e passou a ser hostilizado. Por quê? Porque o mesmo público que adorava aquelas músicas, depois que o Vargas caiu em desgraça, mudou de pensamento. Então, aquelas músicas passaram a ser proscritas. Ele teria que mudar o repertório dele. É só para ver ele. É um retrato da sociedade brasileira vista através de São Paulo, porque o romance se passa em São Paulo, década de 30, 40, 50 e vai subindo, né? Vai subir não muito, vai subindo até 1960, não passa disso. É a história de vida desse cara, porque ele começa o romance de molequinho, de 12, 13 anos, morando na casa da avó, criado pela avó, que era uma benzedeira lá, que lia cartas e tudo mais. E por essas idiosincrasias da vida, acontece algum negócio com a avó dele. Bom, a avó dele morre, não preciso. Não é spoiler, isso acontece no começo do livro, né, no primeiro capítulo do livro. Bom, enfim, a avó dele morre e ele então passa, ele vai morar com uma outra pessoa e é aí que começa realmente o livro. E aí você vê a história da vida dele, basicamente desde essa infância até o final da vida, quando ele está bem velhinho e tudo mais. Muitas indas e vindas, você vê a análise do pensamento dele, tremendamente irônico o pensamento dele. Você tem umas coisas que ele fala que você vai rir bastante, porque você vai falar, nossa, como esse cara é cara de pau, como ele é pilantra, assim, como ele não assim, é um cara basicamente sem caráter,
mas veja, não totalmente sem caráter, porque ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim no mundo, né? A gente tem nuances, né? Evidentemente que tem pessoas que são mais ruins do que boas e outras que são mais boas do que ruins, mas perfeitas assim não existe. Enfim, é um romance que me chama muito, me atraiu muito. É um livro que eu comprei na época que eu era moleque, eu li na época que eu estava no colégio, embora não tenha sido livro de leitura obrigatória, mas foi citado por uma professora minha na época do colégio. Como foi citado por ser citado, assim, citou esse livro, não deu esse livro como matéria obrigatória, mas eu gostei do que ela falou e comprei e li. E foi um dos primeiros livros que eu li na minha época de moleque, lá, de adolescência. E eu leio até hoje, porque é um livro que realmente me chama muita atenção. E para mim, como a lista é minha, é pessoal, ele está nos 15 melhores romances brasileiros de todos os tempos. Existe uma adaptação para o cinema que eu assisti recentemente e ela é terrivelmente pavorosa, pavorosa, pavorosa. Os atores são horrorosos, e, assim, eles dá vergonha de assistir aquele filme. Os atores caricaturados, assim, horroroso, 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 horroroso. E o Jesse Valadão faz o papel do antagonista, do herói. Quem faz o papel do herói é o Cláudio Cavalcante. E eu não sei quem mais participa do filme. O filme é de certa maneira bem fiel ao romance, não totalmente fiel ao romance, porque tem uma diferença, né? Tem várias diferenças, faltam várias partes, evidentemente, no filme, mas o filme é horroroso. Você, assim, você passa mal assistindo. Ele é muito ruim mesmo. Então leia o livro, não assista esse filme porque é horroroso. Parece que virou, não sei se virou minissérie, alguma coisa do tipo. Aí eu já não sei. Eu não assisti, não sei. Bom, segundo livro, Vidas Secas, Graciliano Ramos, 1938. Bom, Graciliano Ramos dispensa comentários e Vidas Secas sempre estará na lista dos melhores romances brasileiros de todos os tempos. A história do Fabiano, né, o retirante que vem com a família, sai com a família fugindo da seca, né? Então é basicamente isso. Não vou fazer resumo porque eu já fiz resenha desse livro, já fiz resenha também de Memórias de um Gigolo, a maioria desses livros eu já fiz resenha. Mas, então não é para fazer resenha, é só para listar. Às vezes eu dou uma pincelada quando é um livro muito desconhecido. Por exemplo, Memórias de um Gigolô não é um livro que aparece em listas. Então não é um livro conhecido de todos. Então eu tinha que dar um panorama. Mas Vidas Secas é desnecessário. O terceiro que eu coloquei aqui, Os Velhos Marinheiros ou O Capitão de Longo Curso, do Jorge Amado, 1961. Esse livro também eu já fiz resenha no canal. É basicamente a história de um capitão que vai numa cidade ali próxima de Salvador, ali, não muito próximo, mas próxima de Salvador, ali na Bahia, e começa a contar as suas histórias na cidade e tudo mais, e algumas pessoas da cidade começam a desconfiar que na verdade ele é um mentiroso, que ele não fez aquilo que ele estava dizendo que fez. Enfim, e daí toca o barco. Se alguém se interessar, procura a resenha completa no meu canal aí. Relato de um Certo Oriente, Milton Ratum, 1989. Também já fiz resenha no canal. É a primeira parte de uma trilogia dele, mas você pode ler independente também. É, o segundo livro da trilogia é Dois Irmãos e o terceiro é Cinzas do Norte. Milton Ratum é um dos grandes escritores brasileiros contemporâneos vivos ainda. O quinto, o título aqui, Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, 1975, realmente é uma obra-prima do Raduan Nassar. Você lê aqui esse livro, tanto o livro do Milton Ratum que eu citei aqui, O Relato de um Certo Oriente, como Lavoura Arcaica, são livros, você vê a linguagem extremamente trabalhada, extremamente bonita, você lê com gosto aquele negócio, você vê que é um cara que, são dois escritores evidentemente independentes, que escrevem com muita riqueza de detalhes, os caras dominam muito bem a língua portuguesa. E assim, dá gosto quando você lê um livro muito bem escrito e histórias muito bem amarradas e com conflitos bastante verossímeis. Então são livros excelentes.
O próximo, Sombras de Reis Barbudos, J. J. Veiga ou José J. Veiga, de 1972. Esse livro não é tão conhecido. Eu coloquei aqui para representar o realismo fantástico. Alguns chamam de realismo mágico, realismo fantástico, que foi uma vertente muito importante, principalmente na América Latina, de escritores que misturavam ficção com sobrenatural. Então, você tem o principal representante, basicamente o fundador desse gênero no Brasil foi Murilo Rubião, mas o Murilo Rubião só escreveu contos. O J. J. Veiga foi um discípulo do Rubião, foi um seguidor do Rubião, e além de escrever muitos livros de contos, ele também escreveu alguns romances, poucos, mas escreveu. E Sombras de Reis Barbudos é um desses romances. Muitas vezes os livros dele são colocados em estantes de infanto-juvenil e tudo mais, porque os temas às vezes parecem infantis, mas na verdade tem uma complexidade por trás desse negócio que as crianças não vão entender. Quem vai entender são os adultos. Então, Sombra de Reis Barbudos basicamente como é que eu vou dizer? É uma alegoria a um local, uma localidade. Vamos dizer que é uma alegoria à ditadura militar que existia naquela época que foi escrito. O livro é de 72, a gente vivia na época da ditadura militar, ou regime militar, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, cada um dê o nome que quiser. Para efeito desse vídeo, eu não vou entrar em detalhes. Então mostra, assim, sob a visão de uma criança, como é que foi a mudança de regime. Então, de repente, só que ele faz uma alegoria, não é um regime político, ele usa em forma de empresa. Então, de repente, empresas que mudam, tem a relação com o pai, com o tio, os dois trabalhavam numa mesma empresa, depois a empresa mudou, aí um foi para um lado, outro foi para o outro, de repente a cidade passou a se tornar toda murada, então as pessoas tinham medo de sair, de conversar e tal. Enfim, é uma alegoria da ditadura militar, mas não é um livro panfletário de esquerda não, hein? É um livro basicamente fazendo uma alegoria contra qualquer tipo de ditadura, né? Que a ditadura ou regime onde você não tem uma eleição, os governadores, os governantes não são eleitos democraticamente, não são eleitos pelo povo, é sempre ruim, evidentemente. Então é uma crítica muito válida e é um dos poucos romances dele, né? A maioria da obra dele é em formato de contos. Então eu quis colocar esse como representante do romance porque não tem livros de contos aqui. Aqui são romances apenas. O próximo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto, 1915. Bom, Triste Fim de Policarpo Quaresma todo mundo leu ou por gosto ou por obrigação, porque deve ter lido na escola porque era matéria obrigatória. Então, dispensa comentários. Evidente que eu já fiz a resenha dele no canal. Se alguém quiser, basta procurar. Memórias Póstumas de Brás Cubas é o próximo, do Machado de Assis, 1881. Sim, por que eu coloquei Memórias Póstumas de Brás Cubas e não coloquei Dom Casmurro? Porque eu prefiro Memórias Póstumas de Brás Cubas e a lista dos 15 melhores romances brasileiros é minha, então eu optei por esse. Não quer dizer que eu não goste de Dom Casmurro, quer dizer só que eu gosto mais desse do que o outro. E eu não repeti autor, então não tem autor repetido nessa lista dos 15 melhores romances. Então eu não poderia colocar dois do mesmo. Então, para mim, o romance que representa Machado de Assis é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Próximo livro. Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida, 1853. Para mim, se eu não me engano, é o único romance que ele escreveu. E é um romance muito divertido. Também dispensa apresentações, todo mundo leu na escola, tem resenha no canal, então se alguém quiser se interessar por ele, é só ir atrás. O próximo, Na Noite do Ventre, O Diamante, do Moacir Scliar, 2005. Esse livro não fiz resenha ainda no canal porque eu tinha uma política de não repetir autores no meu canal, nas minhas resenhas. E eu já fiz uma resenha desse autor, Moacir Clear, do livro Um Centauro no Jardim. Então, A Noite do Vento Diamante eu acabei não fazendo resenha, mas eu vou fazer qualquer hora.
porque já passou esse tempo de não repetir autores, né? Tá na hora de começar a repetir. O canal já tem 4 anos quase, então tá na hora. Bom, do que se trata esse livro? Esse é um dos melhores romances do Moacir Clear. Romance nota 10, eu dei nota 10 para ele. Ele faz uma brincadeira de um diamante que aparece nas Minas Gerais no século XVIII, se eu não me engano, ou 17 ou 18, agora eu não lembro. E esse diamante ele viaja junto com personagens pelo mundo. Então ele passa pela Europa, ele passa por vários países, vários outros países, conhece personagens importantes e personagens que existem mesmo importantes e tudo mais. Então você vê é uma saga desse diamante. Esse diamante conta romanceadamente boa parte da história do mundo, né? Porque ele passa por vários locais, várias cidades que realmente existiram, né? Então ele faz uma viagem de acho que 200 anos, se eu não me engano, é, passando de personagem para personagem e o fio condutor de vários personagens, de várias histórias, é exatamente um diamante. Então é extremamente divertido, extremamente bem escrito. Moacir Clear também é um discípulo do Murilo Rubião, ele também é um representante do realismo fantástico, realismo mágico aqui do Brasil. E esse livro é uma obra-prima. Próximo, Fogo Morto, José Lins do Rego, 1943. É um dos grandes clássicos, né, do romance moderno regionalista, né, do Nordeste. Então, já fiz resenha sobre ele. Não vou detalhar demais. Eu acho que todo mundo leu no colégio, né? Pelo menos eu li. Primeira vez no colégio. O próximo, o 15, Raquel de Queiroz, 1930. Bom, o 15 também é um livro clássico que todo mundo deve ter lido no colégio. Eu li no colégio, li depois do colégio algumas vezes também. É um livro bem mais fino, bem mais simples, mais sintético do que Fogo Morto, mas também um dos grandes clássicos do modernismo regionalista do Nordeste. O próximo livro, Grande Sertão Veredas, 1956, Guimarães Rosa. Bom, é um dos clássicos da literatura brasileira. Não é o meu romance favorito da literatura brasileira, mas você não pode negar que ele realmente é um dos melhores livros e ele tem uma inovação, né? O neologismo, os neologismos do Guimarães Rosa, várias palavras que ele inventa, que ele cria todo um universo de escrita diferente. A maneira dele falar, dele escrever é terrivelmente interessante. Então, na verdade não é penúltimo, porque eu acabei pulando um aqui sem querer. Então faltam dois. Então, Guimarães Rosa está aí registrado com o seu único romance, né? Porque o resto são novelas curtas e contos. Eu acabei pulando A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, de 1977. Não é o meu romance favorito, é o meu romance favorito dela. Mas não é. A Clarice Lispector está longe de ser minha autora favorita, mas não resta dúvida que ela tem uma importância muito grande na literatura brasileira. Então, evidentemente que ela merecia ter um livro nessa relação, um romance nessa relação dos 15 melhores romances brasileiros. E entre os romances, o que eu mais gosto é esse. Então, dentro dos que eu já li, eu não li toda a obra dela ainda, né? Então, eu tenho toda a obra dela, mas não li toda a obra dela. Então, eu li mais contos do que romances. E esse aqui é uma lista de romances. Então, ficou A Hora da Estrela. E o último, mas não menos importante, A Pedra do Reino, de 1971, de Ariano Suassuna. A Pedra do Reino ainda não fiz resenha, preciso fazer. E Ariano Suassuna morreu recentemente, então dá para se dizer que é um autor praticamente contemporâneo. E esse romance dele foi realmente uma revolução. Ele misturou elementos do medieval europeu com lendas brasileiras. Enfim, muita coisa. Tem uma parte em poesia, uma parte em prosa do livro. A maior parte é prosa, mas tem alguma poesia também dentro do livro. E é a obra-prima do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna é o criador e mentor do movimento armorial, né?
que é um movimento que valorizava a cultura, tentava transformar a cultura popular do Nordeste em cultura erudita, né? Buscar uma erudição naquilo ali. Então, evidentemente que o Ariano Suassuna tem muitas peças de teatro, né? Inclusive a famosíssima Alto da Compadecida, que já virou, acho que, minissérie da Globo, já virou filme, já virou um monte de coisa. A Pedra do Reino não sei se virou filme, minissérie, alguma coisa do tipo, porque eu não procurei saber. Mas como livro é um dos grandes da literatura brasileira. Então a gente encerrou aqui os 15 melhores romances brasileiros, mas eu vou citar mais 5 aqui que não estão na lista dos 15, mas são livros que merecem uma citação. Bom, vou citar O Coronel e a Lobisomem, de 1964, do José Cândido de Carvalho, porque é um romance clássico da nossa literatura e é um romance que marcou, marcou época no seu lançamento. Eu vou fazer depois uma resenha mais detalhada sobre esse livro. Então ele deve ser mencionado. Ele não está na lista, mas ele vale a pena a menção. O Ateneu, 1888, do Raul Pompeia. É um livro muito interessante do século XIX, um dos melhores livros do século XIX do Brasil. Não entrou na lista dos 15 porque a gente tem que, quando a gente faz lista, a gente tem que selecionar. Infelizmente, assim, eu poderia listar facilmente 50 melhores romances brasileiros, mas eu optei por 10 e acabei fechando em 15. Então esse romance ficou fora, mas é um romance que mereceria uma menção honrosa. Eu coloquei aqui o próximo, o Campeonato do Flávio Carneiro de 2002, porque eu queria colocar um livro policial brasileiro. E até o momento eu leio muita literatura policial. Evidentemente que a maior parte da literatura policial que eu leio é estrangeira. Eu estou começando a ler agora a literatura policial brasileira, agora de uns 2 anos para cá, principalmente. E dos livros que mais me chamaram a atenção foi exatamente o Campeonato do Flávio Carneiro, que faz parte de uma. São 3 livros, né? Com os mesmos protagonistas, com histórias diferentes e outros personagens diferentes, que você pode ler independentemente. E o campeonato, para mim, é o melhor dos 3. Então eu resolvi colocar aqui para homenagear o romance policial brasileiro. O próximo livro, Malagueta, Perus e Bacanaço, do João Antônio, de 1963, é uma grande viagem também por São Paulo, né? É uma viagem pelos bairros de São Paulo, os bairros antigos de São Paulo. O João Antônio era um meio que um marginal, né? Ele foi escritor e marginal, ele teve uma vida bem conturbada, cheia de problemas, acabou morrendo no apartamento, ninguém sabia que ele tinha morrido, enfim, teve uma vida conturbada aí. E é um escritor popular, um escritor que escreve, fala com linguagem coloquial e relata a vida do dia a dia das pessoas, as pessoas simples, o malandro, aqueles é, é, boêmios, enfim, esse pessoal que existia muito na década de 30, 40, 50, né? Da boemia brasileira, a boemia paulistana, a boemia carioca também existia. Enfim, retrata esses tipos que são muito divertidos para quem gosta desses livros de época, né? Então, ele não é um livro muito perfeito assim, não é um livro, não é um romance, não é um livro assim nota 10, digamos assim. É por isso que ele não está na lista dos 15, mas é um romance significativo de uma etapa da literatura brasileira. Então, ele merece ser mencionado. E o último que eu coloquei aqui como menção honrosa, A Casa dos Budas Ditosos, do João Baldo Ribeiro, de 1990. Por que eu coloquei esse livro do João Baldo Ribeiro se ele tem livros que talvez sejam melhores? Evidentemente tem livros melhores. E eu não coloquei nenhum livro dele na lista dos 15, porque assim, escolher é selecionar. Esse livro entrou aqui porque ele é um romance nitidamente, assumidamente, na verdade, erótico, assim, quase beirando o pornográfico. Tem algumas passagens realmente pornográficas. E ele foi escrito porque teve uma editora, não lembro se foi Companhia das Letras ou alguma outra,
que pediu para editores escreverem sobre os sete pecados capitais. Então, cada escritor escreveu sobre um dos pecados capitais. E coube ao João Baldo Ribeiro escrever sobre a luxúria. Então, ele teve uma ideia muito interessante de dizer o seguinte: ele disse que não foi ele que escreveu esse livro, ele disse que recebeu esse manuscrito anônimo, anônimo, mas foi escrito por uma mulher já de uma certa idade, e ele resolveu postar, assim, resolveu divulgar o manuscrito. Então, o livro é narrado como se fosse uma mulher de meia idade narrando a sua vida. E é uma vida cheia de libertinagem, de licenciosidade, cheia de luxúria e tudo mais. Então, é um livro erótico e com puxadas, com pingos pornográficos. Então, para relacionar uma obra, um romance desse tipo na lista aí, na relação, eu resolvi colocar esse livro do João Baldo Ribeiro porque ele é muito divertido, para quem não tem preconceito com esse tipo de literatura. Então eu nessa menção honrosa eu coloquei um livro erótico, coloquei um livro que simboliza uma época, que é o Malaguetas, Perus e Bacanaço, Malagueta. Coloquei um livro policial, coloquei o Coronel Lobisomem, que é um livro que marcou época, um livro bem específico num determinado tema, e coloquei o Ateneu, que é um dos grandes clássicos do século XIX. Ficaram as 5 menções honrosas nessa relação dos 15 maiores romances brasileiros de todos os tempos. Certo? Então, bom, essa lista, o que eu prometi fazer, que eram os 10 melhores prosadores mortos, os 10 melhores prosadores vivos e os 10 melhores romances, que viraram 15, e eu estou cumprindo. Eventualmente, talvez faça mais listas de. Provavelmente, se eu fizer mais listas, serão, por exemplo, de, sei lá, dos 10 melhores romancistas russos, ou franceses, ou americanos, ou, sei lá, chilenos, enfim. Talvez eu venha fazer uma lista dessa para tentar expandir um pouco o horizonte de quem me assiste, indicar nomes para essas pessoas. É claro que você indicar 10 escritores, 10 romancistas franceses é fácil, ingleses é fácil, americanos é fácil, russo, porque eles têm muitos grandes autores, mas se indicar 10 romancistas argentinos já é mais difícil. E pouca gente tem de cabeça 10 romancistas, quanto mais os 10 melhores. Italianos também, não, nem todo mundo teria uma lista de 10. Espanhóis também, esse tipo de coisa. Enfim, tem algumas literaturas que são mais fáceis, outras são mais difíceis. Então, talvez eu volte a fazer esse esquema de listas nesse sentido, de listar 10 romancistas de algum determinado país ou de vários países em vários vídeos diferentes. Enfim. Se vocês se interessarem, vocês me pedem e talvez eu faça. Se vocês não se interessarem, talvez eu faça do mesmo jeito, porque eu faço. Assim, eu produzo esse conteúdo para deixar na internet. Nem sempre algum assinante do canal atual vai se interessar pelo tema, mas isso está na rede. Então, um dia alguém vai se interessar. Deixa eu ver, eu tô querendo. Estou fazendo uma pesquisa, estou querendo saber uma lista de romancistas, sei lá, português não, é muito fácil. É uma lista de romancistas húngaros que eu gostaria de ler, porque, sei lá, eu vou para a Hungria, então eu quero ler alguns romances escritos por húngaros para me ambientar com a atmosfera húngara. Um exemplo, né? Então essa pessoa vai jogar na internet, deixa eu ver, maiores romancistas húngaros, e vai cair no meu vídeo, caso eu faça um vídeo desses. Então é para ajudar esse tipo de pessoa, pessoas que gostam de literatura em geral e pessoas que estão procurando literatura específica, porque eu quero focar mais em literatura esse ano no canal, apesar de continuar falando sobre política, religião, filosofia, comportamento, filmes e eventualmente talvez fale de música. O problema de falar de música é que você acaba tendo que colocar trechos de música. E aí tem o problema do YouTube, direitos autorais, você usou música, a gravadora vai bloquear o seu vídeo, aí vai dar problema, né? Então, por isso que eu evito músicas, mas todo o resto do espectro aí das humanidades eu pretendo continuar abordando e priorizando literatura, que é o que eu mais faço, é o que eu mais gosto e foi
o objetivo do canal quando eu criei, tá bom? Então é isso aí, uma saudação e até a próxima.